Está projetado, mas você está com a sua Bíblia aí, sempre é importante você abrir, acompanhar a leitura, a explicação da palavra. Você que também está acompanhando de casa, separe esse tempo para meditar naquilo que o Senhor tem a dizer ao seu coração. Isso sempre começa quando a gente já faz a leitura do texto. Gênesis 19, a partir do verso 1, diz assim: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou-lhe preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou a destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte,
Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém. Iniciamos hoje, irmãos, uma nova série de mensagens chamada Inícios, entendendo a história da salvação e o seu lugar nela. Série baseada no livro de Gênesis. Então, já se organiza aí para você poder ter um tempo de leitura, de meditação, né, no livro de Gênesis nos próximos meses. E do que trata este que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis nos fala sobre o início, o começo. Início do mundo, início da criação, início da natureza, início da vida humana. Mas também o início do pecado, o início da maldade, o início da morte. Sobretudo, Gênesis narra o início do relacionamento de Deus com a humanidade. Gênesis é o início dessa história que é contada, que é continuada nos demais livros da Bíblia. Se você estiver lendo Salmos, ou Isaías, ou Mateus, ou Romanos, Apocalipse, você estará lendo uma história que iniciou em Gênesis. Tudo que vem depois de Gênesis é continuação de Gênesis. Então, a história que começa aqui, ela vai ter como ponto central o ministério de Jesus Cristo. Veja que o Novo Testamento, ele inicia afirmando que Jesus é descendente de Abraão. É o que está no versículo 1 do capítulo 1, no primeiro versículo do Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus. A história de Jesus começa em Abraão. E onde é que encontramos a história de Abraão? Em Gênesis. Então, essa história que diz que inicia em Gênesis, que tem como ponto central a vida e o ministério de Jesus, ela continua hoje. Continua na igreja, continua nas nossas vidas, continua até a volta de Jesus. Então, tenha você consciência disso ou não, você faz parte dessa história. Por isso, compreender as características do início dessa história, onde tudo começou, é fundamental para a gente entender o nosso lugar, para a gente responder aquelas perguntas famosas: onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos? Gênesis nos ajuda a responder, mais ainda, onde deveríamos estar. Será que você está no caminho certo? Será que o seu futuro, como será o seu futuro, se você continuar nessa jornada, nessa estrada? Será que é hora de mudar de rumo, permanecer? Então, nossa intenção não é meramente um exercício da gente olhar para trás e relembrar do passado, é entender o presente, os seus desafios espirituais e tomarmos decisões sérias. Tudo isso passa por Gênesis. E escolhi essa história para começar essa série porque ela tem a cara do livro de Gênesis, ela tem a cara do livro do Antigo Testamento de um modo geral. Elementos aqui que você vai encontrar nessa história que se repetem em outras histórias. E destacaria três ou quatro. Primeiro, nessa história, como outras em Gênesis, como outras no Antigo Testamento, encontraremos um aspecto de mistério. Uma das coisas que nos incomoda, às vezes, ao ler o Antigo Testamento, nós, curiosos como somos, é que o texto não nos dá todas as informações que nós gostaríamos. Por quê? Porque são histórias curtas que trazem aquilo que o escritor considerava suficiente.
para entendermos os princípios da vontade de Deus. Ora, naquela época, lembre-se bem, estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás, não existia papel e caneta à disposição para escrever, não existiam computadores. Então, escrever é um negócio dificílimo, caríssimo. E pouquíssimas pessoas tinham acesso aos materiais para produzir escrita. Então, escrever o mínimo necessário era algo fundamental. Então, sempre que lemos Gênesis e as histórias do Antigo Testamento, ficaremos com aquela sensação, poxa, eu gostaria de saber mais. Outro aspecto da história de Gênesis é a forma como a realidade é retratada. É uma realidade nua e crua. É uma realidade que, às vezes, nos incomoda, nos deixa assustados, até perplexos em ter histórias assim num livro, digamos, que é a palavra de Deus. Então, isso tudo tem a ver com o fato de que o mundo no qual a gente se relaciona com Deus é um mundo real, recheado de violência, crueldade, maldade, prostituição, mentiras, problemas de famílias. Algumas histórias que a gente lê em Gênesis e no Antigo Testamento, se fossem virar um filme, seriam certamente proibidas para menores de 18 anos. Porque não há idealizações. É justamente essa a intenção, mostrar o ser humano e a humanidade exatamente como ela é. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar em Gênesis e no Antigo Testamento a presença e os sinais da graça de Deus. Revelação, livramento, salvação, bênçãos, milagres, bondade, providência e uma perspectiva de esperança. Há um futuro para além desse mundo de pecado que começa em Adão e Eva. Há futuro para além do dilúvio, há futuro para além de Sodoma e Gomorra, há promessas, há um futuro preparado por Deus, um futuro que irá trazer bênção sobre todos os povos da terra, um futuro que nos desafia a fé, um futuro que aponta para Cristo. Então, feita essa grande introdução aí da nossa série, vamos olhar para o texto de hoje. Bem, é comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, ou você mesmo dizer, enfim, o mundo está perdido. Essa sociedade está perdida. Nosso país, nossa cidade, nosso estado. Como viver em um mundo assim? Como ser cristão em uma sociedade assim? Como manter a sanidade, a integridade, a santidade nesta realidade? Será que todos se corromperam? Será que existe um justo? Alguém de fato justo, sério, honesto? Às vezes a gente se vê fazendo esses questionamentos. E aí você é apresentado às famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Cidades que ilustram bem a realidade de uma sociedade pecaminosa. A história do texto é simples. Dois anjos, na forma de seres humanos, homens, chegam à cidade de Sodoma. E lá são recepcionados por Ló, que era sobrinho de Abraão. Ló recepciona os homens como se eles fossem viajantes. Ele não sabe que são anjos. São homens, passando pela cidade. Para nós, hoje em dia, e aqui é uma questão cultural interessante, porque para a gente que vive nesse ambiente urbano, é inimaginável você encontrar um estranho na rua e, com toda a alegria do mundo, você levá-lo para casa, para dormir na sua casa e oferecer para ele um jantar, uma festa. Veja como são as coisas. O desenvolvimento da sociedade traz junto o aumento da criminalidade, da violência, das desconfianças, o que vai dificultando a prática de virtudes bíblicas e, inclusive, a virtude da hospitalidade, que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então,
Mais para frente a gente vai aprofundar esse ponto. O desenvolvimento da sociedade inviabiliza, ou tende a inviabilizar, o exercício da bondade. Somos cada vez mais desestimulados a fazer o bem. Agora, lá naquela época, na cultura oriental antiga, o que você vai ver? Hospitalidade é um valor importantíssimo. Então, Ló, quando chama aqueles homens para ir para sua casa, não estava fazendo nada de extraordinário. Era uma coisa comum que qualquer outro cidadão de bem faria, não só o cristão, era uma coisa da cultura. Só que a cidade de Sodoma estava muito longe de ser normal. O pecado estava muito profundo dos moradores daquela cidade. Então algo absurdo começa a acontecer. Os homens daquela cidade se juntam na porta de Ló, exigindo que ele abrisse a porta e entregasse os visitantes que estavam na casa dele. A intenção deles era simplesmente estuprar aqueles homens. Um estupro coletivo, público. A última estatística oficial indica que os primeiros 6 meses do ano passado, 2023, foram registrados nas delegacias do nosso país 34 mil casos de estupros. Desses, alguma coisa em torno de 20%, mais de 7 mil, foram considerados estupros coletivos. Então, para você perceber que no Brasil existem muitas Sodomas, muitas Gomorras, muito mais do que um paraíso tropical. Em março desse ano, 8 homens estupraram uma brasileira na Índia. Todos estão presos. E a Índia pode ser considerado um campeão mundial de estupros coletivos. Outra Sodoma e Gomorra. Então, queridos, a gente está lidando aqui com uma realidade da maldade humana, retratada na Bíblia, sem nenhum tipo de maquiagem. Uma maldade que continua extremamente atual. O que nos mostra também que às vezes a gente é acometido por algum tipo de nostalgia, né? Poxa, não, no passado as pessoas eram boas. No passado o mundo era melhor. No passado as pessoas faziam estupros coletivos como hoje. Naquele cenário, Ló, com os homens em casa, uma intensa pressão. E aí, mais uma vez, ainda que pareça muito estranho para a gente, na cultura de Ló, tudo que ele aprendeu na vida, tudo que ele foi criado, tudo que ele foi ensinado pela mãe, pelo pai, tudo que ele viu os tios fazerem, todos os valores que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu no sentido de fato, obedecer a Deus, significava que ele deveria defender aqueles visitantes da sua casa a qualquer custo. Então ele faz uma das coisas mais insanas da Bíblia. E o livro de Gênesis é cheio de coisas insanas. Ele vai oferecer as 2 filhas aos homens da cidade, isto é, para que elas fossem estupradas no lugar dos visitantes. É um negócio assim, tão absurdo que é difícil a gente raciocinar sobre. Então, sob qualquer ângulo que a gente analise isso, é óbvio que a atitude de Ló não tem cabimento. Mas a gente vai aprofundar sobre isso daqui a pouco. Segura isso aí. Só para a gente continuar a história, por alívio das meninas, os homens que estavam cercados a casa rejeitam a proposta de Ló. Veja isso. Eles queriam os visitantes, e já enlouquecidos pelo pecado, eles vêm para arrombar a porta. Mas naquele momento, os homens, que na verdade eram anjos, como falamos, ferem de cegueira a cidade, eles ficam desorientados, e os anjos avisam Ló, olha, você precisa pegar a sua família e ir embora desse lugar, porque o Senhor, na verdade, nos mandou aqui para destruir essa cidade. Ló sai de casa, vai à procura dos seus genros, né? E eles acham engraçado.
não levaram a sério. O tempo passa e tudo isso está acontecendo, queridos, no período de uma noite, né? É importante você ter essa perspectiva. Os homens chegam à noite, né? E a história termina no raiar do sol do dia seguinte. Então, é na madrugada, o tempo está passando, eles percebem certa hesitação de Ló. E o texto é muito interessante, que dizem que os anjos praticamente empurram Ló para fora da cidade. Vai, pega a sua esposa, pega as suas filhas e vão embora, sem olhar para trás. Na madrugada, Ló pega a sua família e vai. Ao nascer do sol, quando o sol já está brilhando, o juízo de Deus vem sobre Sodoma e Gomorra. As cidades ficam completamente destruídas. A mulher de Ló, que apesar do aviso, olhou para trás, também foi alcançada pelo mesmo juízo. Ló e suas 2 filhas sobreviveram. Então, o que podemos aprender com essa história tão aparentemente complexa? Essa história que nos fala da nossa relação com Sodoma e Gomorra. Duas cidades que são, na verdade, uma amostra de onde o pecado pode nos levar. Enquanto cidades, elas foram destruídas por Deus, acabou, desceu o fogo do céu, mas o sistema Sodoma e Gomorra ainda continua em operação. Um sistema alimentado pelo pecado. Lá no Apocalipse vai chamar isso de Babilônia. Então, é um bairro, é uma vila, é um país inteiro, é um povo, é uma cultura onde os níveis de pecado se intensificam. Estamos diante de Sodomas e Gomorras. O povo de Israel, lá pelas tantas, o profeta Isaías vai dizer, olha, vocês são Sodoma e Gomorra. Há Sodomas e Gomorras muito maiores do que essa aqui de Gênesis 19. Como é que a gente lida com essa realidade, queridos? Em primeiro lugar, lidamos com Sodoma e Gomorra não se iludindo com as aparências. Não se iludindo com a suposta prosperidade que ela oferece. Veja só. A pergunta é, como é que Ló foi parar em Sodoma? Então, se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 13, você vai entender um pouco disso. A história de Abraão começa em Gênesis 12. Abraão foi chamado por Deus, o chamado famoso de Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vai em temor e obediência ao Senhor. Quem que Abraão leva junto? Ló, seu sobrinho. Beleza? Então Ló está apadrinhado, digamos assim, por Abraão. Começam a trabalhar juntos. E Abraão começa a prosperar, Ló começa também a prosperar. E, de repente, Ló cresce tanto, prospera tanto, que meio que rola uma rivalidade ali entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Os dois são homens ricos. Abraão, muito generoso, não queria brigar com o sobrinho, e fala assim, pô, sobrinho, seguinte, vamos deixar de confusão, você faz o seguinte, você escolhe um lado aqui, olha, entendeu? Tem esse campo todo aqui, ó. Se você escolher esse lado, eu vou para o outro, você escolher o outro, eu vou para esse. Para onde Ló olhou? Para os arredores de Sodoma. Porque eram os campos mais verdes. Terra bonita, próspera. Ideal para ele seguir com os negócios. O detalhe é que ele olhou para a terra, mas ele não olhou para as pessoas. E já no capítulo 13,
lá no finalzinho, quando diz que Ló, olhando a terra e decidindo ir para lá, há um comentário do autor de Gênesis. Né? Os homens de Ló, as pessoas de Ló, eram perversas, grandes pecadores. Então, queridos, o nosso problema é a aparência de Sodoma. A aparência de Sodoma nos seduz. Tem beleza, tem riqueza, tem prazer, tem diversão, tem oportunidades. Então, Sodoma é um lugar legal, é um lugar atraente. Sodoma mexe com a gente. Sodoma pode te fazer enriquecer. Sodoma pode realizar os seus sonhos. Vários dos seus projetos podem acontecer em Sodoma. Em Sodoma você pode ser alguém famoso. Apocalipse 17 descreve a Babilônia como uma mulher vestida de forma muito elegante, um belo vestido, com pedras preciosas adornadas. E aí no capítulo seguinte, o autor do Apocalipse vai dizer assim, abre aspas, a Babilônia, que é essa que aparece, né, como simbolizada por uma mulher linda, vestida, bem vestida e com pedras preciosas, a Babilônia se tornou habitação de demônios, um antro de todo espírito imundo e, note bem, que vem a seguir, todos os governos, todos os povos, nações se prostituíram com ela, à custa do seu luxo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Seja Sodoma, seja Babilônia, a beleza, a luxo, a riqueza. Babilônia mexe com os nossos olhos. Sodoma mexe com os nossos desejos. Ao se afastar de Abraão, Ló se afastou do povo da promessa de Deus. A promessa de Deus era para Abraão e sua descendência. Então, Ló fez uma escolha excelente para os negócios. Espiritualmente, um caminho muito problemático. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado para você não ser seduzido pela aparência da Babilônia. Nem sempre o que atrai os nossos olhos, nem sempre o que mexe com os nossos desejos e expectativas será o caminho da bênção de Deus. Às vezes é o contrário. Às vezes é o diabo lhe oferecendo uma oportunidade para você habitar em Sodoma. Poxa, Sodoma e Gomorra têm ótimas casas, apartamentos, condomínios, área de lazer. Discernimento espiritual, queridos, é a gente saber dizer não. Há oportunidades atraentes e supostamente vantajosas, mas que não nos aproximam do Senhor. Discernimento espiritual é essencial quando a gente vive dentro de uma Sodoma. Cultura, sociedade, país, mundo ao nosso redor. Então o sistema da Babilônia não está em um lugar, não é uma geografia. Está esparramado nas estruturas do mundo que vivemos. E a intensidade do pecado e do mal, às vezes vai ficando tão grande, que a gente fica sem alternativa. E aí a gente volta naquela situação lá de Ló, que é como eu entendo que a gente pode interpretar a insanidade de Ló em oferecer as suas filhas. Óbvio, podemos criticar Ló por essa proposta estúpida, absurda, sem o menor sentido. Mas será que se a história, quando tivesse aqui, que ele entregasse aqueles visitantes para serem estuprados na porta da sua casa, será que a gente também não criticaria Ló? A minha questão é, quais as opções Ló tinha?
Quais as saídas? Quais alternativas? Note que o texto, o autor, ele não emite nenhum comentário sobre a posição de Ló. Por quê, queridos? A intenção é mostrar para a gente que, às vezes, a gente vive numa sociedade tão corrompida que nós ficamos diante de opções impossíveis. Simplesmente, a opção A é horrível, a B é pior ainda, e a C não existe. Então, a opção do fazer o certo, do fazer o bem, em determinadas circunstâncias, parece não estar disponíveis. Alguém pode dizer assim, poxa, sempre temos uma escolha. Ok, a gente pode discutir sobre isso. Pessoalmente, acho que não seja bem assim. Mas a história mostra que, na Sodoma da vida real, às vezes, todas as escolhas humanamente possíveis são ruins. E às vezes a gente passa por situações onde você sinceramente quer fazer o certo. E você entra em crise. E você se angustia, você se paralisa. Porque em determinados momentos, quem nos oferece as opções que estão diante de nós é a própria sociedade que está atolada no pecado. E você pergunta, mas o que a gente vai fazer, pastor? E de antemão eu vou dizer que há momentos que eu também não sei o que fazer. Os estudiosos nos ensinam que às vezes você tem que fazer a escolha do que é menos pior. Então você avalia, pensa, reflete e tenta encontrar um cálculo que funcione. Bem, isso aqui é menos pior. Pior para os outros, menos pior para os outros, menos pior para o reino de Deus, menos pior para você mesmo. Às vezes você simplesmente entrega os pontos e diz, Senhor, eu não tenho como escolher, e fica nas suas mãos. Às vezes o Senhor vem e nos livra, o caso de Ló. Mas é importante observar que isso é o sinal de uma sociedade adoecida, uma sociedade corrupta, uma sociedade dominada, impregnada pelo pecado, que cada vez mais nos oferece opções que todas elas refletem o pecado da própria sociedade. Mas nem sempre a gente está nesse extremo, graças a Deus. Eu diria que na maioria das vezes, nós temos a opção sim, de fazer o certo. Isso nos leva a um outro ponto, de como a gente lida com Sodoma. Em primeiro lugar, a gente precisa ter cuidado com as aparências e não deixar-nos ser seduzidos por ela. Em segundo lugar, é entender que podemos sim fazer a diferença em relação a Sodoma. Na verdade, podemos dizer que somos chamados a abençoar os moradores de Sodoma. O livro de Gênesis mostra duas atitudes de Abraão, que abençoaram a cidade de Sodoma. Primeiro, lá no capítulo 14, houve uma guerra contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Uns reis lá de outras cidades se juntaram para lutar contra Sodoma e Gomorra. Nessa época, Ló já morava lá. Ao saber da notícia, Abraão juntou 318 soldados fera e lutou contra os inimigos de Sodoma e libertou a cidade. O rei de Sodoma agradeceu pessoalmente a Abraão. No capítulo 18, exatamente o anterior a esse, o Senhor já tinha avisado a Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma. E Abraão intercede intensamente pela cidade. É um texto interessantíssimo, né? Abraão diz para o Senhor, Senhor, se tiverem 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? O Senhor fala, não. Abraão insiste, mas ok, Senhor, mas se tiver 45? Aí o Senhor fala, não. E se tiver 40? Aí vai, né? Abraão para a contagem em 10, né?
É interessante, né? Eu sempre fico com a impressão, por que Abraão parou em 10? Talvez porque ele achasse, pelo menos 10, né? É possível que pelo menos 10 pessoas justas daquela cidade vai ter. Mas não tinha. E essa é a conclusão. Havia menos de 10 justos em Sodoma. E por isso, ela foi destruída. Agora, o que a gente conclui? Primeiro, a graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de suplicar por ela. Olha que coisa interessante, gente. A graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de suplicar por ela. Pela lógica da oração de Abraão, se Deus simplesmente atendesse os termos da oração de Abraão, Ló teria morrido. Abraão fez bem em orar, mas a misericórdia do Senhor era muito maior. Então, querido irmão, querida irmã, não se culpe quando você não recebe uma bênção. Sabe? Não é que você orou errado, é que não foi a vontade de Deus. Da mesma forma, quando a bênção vem, não é que você orou certinho, é que Deus foi misericordioso. Outro ponto é que mesmo para os lugares mais corrompidos e contaminados, o nosso papel não é clamar pelo fogo do céu. Nosso papel é clamar pela salvação. Note, Abraão não orou apenas pela preservação dos justos. Quando ele diz, olha, se houver pelo menos 10 justos, o Senhor vai poupar a cidade inteira? O Senhor falou, vou poupar a cidade inteira. Ou seja, os ímpios, os incrédulos, essa galera toda aqui seria poupada. Então a nossa missão, que diz, é fazer bem, fazer o bem, às piores pessoas que existem nesse planeta. Sabe gente ruim? Gente ruim mesmo. Então, você é chamado a abençoar estas pessoas. Essa é a sua missão. Simples assim. Ser cristão é abençoar os piores cidadãos de Sodoma. Porque é isso que nos diferencia como justos. É isso que mostra que nós, às vezes, podemos eventualmente estar em Sodoma, mas não ser de lá. Somos estrangeiros nela, podemos estar cercados por ela, mas a lógica do nosso comportamento não tem a ver com Sodoma. Tem a ver com Jesus, tem a ver com o Evangelho. O que determina a minha maneira de lidar com o outro, não é o outro, é Cristo. Independentemente do contexto que eu esteja, por pior que a pessoa seja. Não somos chamados a trazer o fogo do céu, somos chamados a praticar a graça de Cristo que nos alcançou. E aí a gente começa a entender o que é que os habitantes de Sodoma precisam. Eles precisam de libertação espiritual. O castigo dado pelos anjos, na verdade, era um reflexo da situação deles. Eles estavam espiritualmente cegos. Imagine você, existe alguma coisa pior do que Sodoma? Jesus falou que existe. Mateus capítulo 10, ele vai dizer assim, Jesus, abre aspas para Jesus, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela cidade ou daquela casa. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas. A cultura do nosso tempo,
A nossa sociedade nos faz achar que Deus pode estar mais preocupado com questões morais, éticas, do que com questões espirituais. Só que a Bíblia pensa diferente. O Senhor pensa diferente. Do ponto de vista do Evangelho, os que rejeitam a mensagem pregada pelos discípulos de Jesus são tão pecadores quanto as pessoas mais perversas que podem existir nessa terra. O que nos faz entender também que o problema de Sodoma era muito maior do que questões de moralidade, sexualidade ou violência. Era um problema espiritual. O que nos mostra que há esperança para Sodoma. Mas a esperança não está em política, governo, economia, ciência, tecnologia, cultura. A esperança para as pessoas de Sodoma passa pela igreja, passa pelos cristãos, passa por mim e por você pregarmos o Evangelho. Esse é o nosso papel na história. Os habitantes de Sodoma precisam do Evangelho, e a nossa missão é pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, cooperar com a pregação dele. O Evangelho nos oferece possibilidade de mudança de coração, queridos, para que depois aconteça mudança de vida. Ora, veja, Jesus vai dizer algo muito importante. As nossas vidas podem ser transformadas. Quando, lá no Evangelho de Marcos, o pessoal está discutindo sobre a questão de lavar as mãos, rituais e tudo mais, Jesus vai dizer, olha, do coração humano, não é o que vem de fora que contamina, mas é do coração humano que procedem as maldades, a violência, a prostituição. É do coração. E o que é que pode mudar o nosso coração? O que é que pode purificar a podridão que existe na minha vida? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. A sua vida, sua mente, seu coração, seu comportamento podem sim deixar de ser sujos, corruptos, agressivos, violentos, promíscuo, egoísta. Talvez você tenha uma mentalidade de Sodoma. Sua criação, a cultura, os valores, o que passa dentro de você, as pessoas com as quais você vive. Louvado seja Deus, porque há purificação e transformação para a sua vida. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Veja, o texto nos mostra que as piores pessoas de Sodoma são visitadas pela graça. Mesmo na mais pervertida Sodoma, a esperança de salvação, o Senhor envia anjos. O Senhor envia mensageiros. O Senhor envia sua mensagem. Ló foi avisado e foi salvo. Seus genros foram avisados e foram condenados. Os cidadãos daquela cidade estavam diante de anjos, representantes da mais alta glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que você percebe as oportunidades que o Senhor coloca diante de você? Oportunidades de libertação, de transformação de vida, oportunidades de mudança de vida. Na igreja, no Evangelho, no culto, na palavra, neste dia. Para concluir, queridos, a gente nota que às vezes, nessa nossa relação com Sodoma, há momentos que a gente precisa se distanciar dela. Então, primeiro a gente precisa ter cuidado com a sedução, as aparências. Segundo, a gente tem que entender que, de alguma forma ou de outra, nesse mundo, nós sempre lidaremos com os cidadãos de Sodoma. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos orar por eles e abençoá-los.
nós precisamos entender que o mais pervertido, perverso, morador de Sodoma, pode ser transformado pelo poder da graça de Deus. Mas nós precisamos entender também, que há momentos de orar por Sodoma, há momentos de fazer o bem para Sodoma, há momentos de evangelizar Sodoma, há momentos de acolher os anjos que vão até Sodoma, mas há momentos que precisamos nos afastar de Sodoma. E aqui eu não estou pensando naturalmente na Sodoma do mundo, porque o mundo está aí, a gente não tem como sair dele. Mas no que a gente poderia chamar de pequenas Sodomas da nossa vida. Amizades, relacionamentos, lugares que frequentamos, trabalhos, hábitos. Coisas que precisamos abrir mão. Sabe? Porque não vamos, nesse momento, mudar Sodoma. Mas podemos acabar sendo destruídos por ela. A mensagem de Deus para Ló foi: sai de Sodoma. É hora de deixar esse lugar para trás. Há coisas que precisamos deixar para trás. Às vezes nós agimos como os genros de Ló. Rimos. Isso não vai acontecer, né? Você está brincando. Às vezes hesitamos como o próprio Ló. E precisamos ser empurrados. Às vezes, a gente se afasta fisicamente de Sodoma, mas traz ela dentro do coração. Veja, por isso, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. As filhas de Ló, se você continuar a história, embriagaram Ló e tiveram relações sexuais com ele. Elas saíram de Sodoma, mas o coração delas continuou determinado pelas práticas de Sodoma. Então a gente precisa ter cuidado com a Sodoma que habita no nosso coração. Precisamos afastar-nos de Sodoma e arrancar as raízes da Sodoma que está dentro da gente. Porque essas raízes nos envenenam. E mesmo longe de Sodoma, essas raízes nos matam. Então, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Questões importantes que eu acho que você deveria orar nessa manhã. Em primeiro lugar, faz uma reflexão. Situações na sua vida, coisas, pessoas, hábitos, manias, enfim, coisas que existem na sua vida que de alguma forma estão contaminando o seu coração. Escolhas que você tem feito, seduzido pelas aparências, seduzido pelas oportunidades, seduzido pelo brilho, pelo prazer, pela prosperidade que Sodoma oferece. É preciso dizer não. É preciso tirar algumas coisas da sua vida. É preciso se afastar de algumas coisas. Mas também é necessário lavar o coração, renovar o coração com a graça do Senhor. Pedir ao Senhor a limpeza para que os maus pensamentos, os maus sentimentos sejam curados, purificados, transformados. Queria que você orasse especificamente. Se você tem diante de você opções, escolhas que parecem todas elas ruins,
Parece que não há uma saída, não há uma escolha legítima. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor direção. Peça ao Senhor sinais da vontade dEle, peça ao Senhor livramento. Peça ao Senhor graça, para que você possa, nesse caminho, abençoar. Para que as piores pessoas que passarem por você sejam impactadas pela luz do Evangelho que há na sua vida, pelas boas obras da graça de Deus que o Senhor chamou você a praticar. Você pode abençoar. Creia no poder da transformação do Evangelho. As piores pessoas que existem ao seu redor podem ser libertas pelo sangue de Jesus. Fale com o Senhor. Deus amado, é tão complicado, Senhor, viver na Sodoma desse mundo. É tão difícil, Senhor, a gente conviver num mundo, Senhor, tão corrompido, tão depravado, tão injusto, tão maldoso. Mas esse é o mundo, ó Pai, afetado pelo pecado, mas que também é palco da Tua graça, do Teu amor, pois a esse mundo o Senhor enviou o Seu Filho, ó Pai. Foi neste mundo e nesta realidade que o Teu Filho morreu por nós. Foi neste mundo e nesta realidade, Senhor, que o Teu Filho derramou o sangue dEle por nossas vidas. Foi neste mundo, nesta realidade que Jesus ressuscitou. Foi neste mundo e nesta realidade que o Senhor derramou o Teu Espírito Santo. Foi neste mundo e nesta realidade, ó Pai, que o Senhor envia a sua mensagem, que o Senhor reúne o seu povo, e que o Senhor realiza a salvação, que o Senhor realiza milagres, que o Senhor nos dá esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, renova o nosso coração, de tantas, ó Pai, tendências pecaminosas, ó Pai, práticas, sentimentos, atitudes, palavras, pensamentos, ó Deus, que nada tem a ver com o Teu reino, mas que são de Sodoma, Senhor. Purifica-nos, ó Pai, lava o nosso interior, ajuda-nos, ó Pai, a mudar comportamentos, ajuda-nos, ó Pai, a praticar a Tua graça, a ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a sabedoria, Senhor, necessária, para não sermos, ó Pai, para não cairmos na tentação ou nas tentações que Sodoma nos oferece. Dá-nos a sabedoria necessária para fazer as escolhas certas, para não sermos iludidos, ó Pai. Dá-nos a sabedoria necessária, Senhor, o discernimento necessário, na hora que devemos, ó Pai, abençoar, na hora que devemos fazer a diferença, na hora que devemos orar e interceder, e na hora que devemos simplesmente fugir. Dá-nos a sabedoria para tomarmos as decisões, quando, ó Pai, parece que nenhuma decisão, ó Pai, boa está disponível. Ah, Senhor, socorre, ó Pai. Socorre, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão em desespero, porque não têm, ó Pai, não conseguem ver uma saída. Que a Tua luz, que a Tua direção venha sobre nós. E que nós, ó Pai, sejamos a luz do Senhor, como igreja, como Teu povo, nesse mundo tão corrompido. Que possamos crer no poder do Evangelho, de libertar pessoas, de libertar vidas, de transformar corações. Em nome de Jesus. Amém.